fase 2 da temporada 2026, um momento muito especial para mim como atleta, que eu pude compartilhar com os parceiros de equipe ali, com o staff, e foi realmente muito legal. A segunda fase da temporada para mim começa com a volta de Ruanda e o começo ali do trabalho mais a fundo, né? A gente começou a temporada ali em Ruanda, eu sabia que tinha uma forma decente, mas estava longe de estar afiado para competir. Então o resultado foi até positivo, pensando nisso, foi bom. O desempenho, os resultados, acho que deu para animar o time, tanto os atletas que estavam lá quanto os que não estavam, de ver qual era a possibilidade. E desde a nossa participação em Ruanda, eu já deixei bem claro que o objetivo era vencer, né? Vencer essas provas. Eu tenho poucas oportunidades na temporada, né? O time compete pouco, provas de nível mais alto, e o objetivo era muito claro, vencer pelo menos uma dessas provas. Em abril eu me reuni com uma parte do time que iria para o Tour de Gila, praticamente toda a equipe, e a gente fez um training camp, e esse training camp para mim foi um ponto muito importante, assim, de provocar os atletas, né, de aguçar a vontade, o desejo de acreditar em performance, em resultados mais expressivos, mas acho que o processo de querer convencê-los acabou me convencendo também. E acabou me dando aquela inflamada, sabe? Que eu acho que há muito tempo não sentia, assim, aquela... construir uma própria pressão, né? Construir talvez um objetivo que era maior do que o meu objetivo esportivo, de entregar resultado, de conquistar alguma coisa nessa disciplina. Foi muito mais uma motivação de, preciso mostrar para eles que é possível, preciso mostrar para eles que dá para chegar lá, que é palpável, que é muito mais real do que... Não é sonho, é objetivo. E para o objetivo a gente trabalha. O training camp foi muito legal porque a gente construiu uma vibe muito bacana, né? Os atletas se reuniram, vieram para cá, trabalharam duro pra caramba, e era sempre aquele momento, ele virou a chave, era pau, sofria, treinos pesados, e acabou, virava a chave e era uma vibe legal. A gente brincava quando tinha que brincar, fazia as reuniões quando tinha que fazer, a análise quando tinha que fazer, ia pro treino, entregava. E eu acredito muito nisso. Alto rendimento, ele não precisa ser pesado. Precisa sim de comprometimento, de entrega. Não tem caminho fácil, ou o caminho fácil não funciona no fim das contas, mas a forma como eu realmente acredito é abraçar o processo. E quando você se envolve ali, se organiza minimamente, as coisas ficam funcionais, funcionam, dão resultado, mas é prazeroso também. E você acaba ficando ali com boas memórias, momentos de risada, de descontração, e principalmente a satisfação de olhar para o seu dia, para a sua semana, e ter aquela sensação de satisfação. Eu tô dando o meu melhor, eu tô entregando. Melhorar nessa idade, E aí a gente viajou para o Tour de Gila, a corrida mais icônica em atividades nos Estados Unidos. É uma cena do ciclismo muito mais desenvolvida, obviamente, do que a nossa. E a gente foi para a 39ª edição. E é uma corrida muito tradicional, no mesmo local, basicamente as mesmas etapas durante todos esses anos. E isso é uma grande desvantagem para quem vai a primeira vez, porque você não tem o conhecimento de percurso, o desenrolar das provas. É uma prova em altitude. Para os atletas, basicamente foi a primeira vez de todos eles nos Estados Unidos, então tem o choque cultural, da novidade e tudo mais. E a gente correu em altitude, sem conhecer as etapas, num país novo para basicamente toda a equipe,
E mesmo antes de largar, eu tentei deixar claro para eles qual era a nossa missão, que era de bater de frente, seja lá com quem fosse, para vencer a prova. A gente competiu e dia após dia, a prova não foi a nosso favor. Ciclismo de estrada dá para você ganhar quando as coisas se encaixam, né? Tem muito essa expressão no ciclismo de estrada de você sai numa fuga certa, aconteceu de um jeito que te favoreceu, o desenrolar da prova te deu peças que foram favoráveis para você. E a gente não teve nenhum dia que foi bom, assim, nenhum dia que as coisas todas se encaixaram de uma forma que fosse vantajosa para a gente. Aconteceu alguma coisa que alguém esteve em dificuldade e isso favoreceu a gente. Pelo contrário, quase todas as etapas a gente teve que ou assumir a responsabilidade da corrida ou impor um posicionamento para conquistar o respeito do pelotão, ou na terceira etapa que eu sofri uma queda, a gente teve que sair de uma situação que estava sob controle para assumir toda a situação de risco ali e não negligenciar nada, não deixar uma chance para a sorte. A gente fez a corrida acontecer. Principalmente no último dia, a gente largou numa situação onde eu era o segundo na classificação geral. As duas principais equipes, Medellín e Model Adventure, Model Adventure é o principal projeto americano hoje, uma equipe pro, um outro nível de orçamento, de operação, de plantel de atletas, quantidade de atletas. E a Medellín, que talvez seja aí a grande temida das Américas, né? É o projeto aí talvez mais exitoso que tem no ciclismo sul-americano. E esses caras tinham, cada equipe, 3 atletas no top 10 geral. Então eu corri contra números, a gente correu contra números, né, contra possibilidades, e a corrida caiu contra a gente desde o começo, porque eram 2 equipes nos atacando e era o nosso papel como equipe se defender. Eu acho que os caras tá com medo, mano. Eu acho também, velho. E se eu fosse eles também teria medo. Se eu quisesse me conter com a segunda colocação, ser vice-campeão, a gente teria o dia perfeito, mas a gente largou para ganhar, a gente largou para reverter a situação no último dia. E os meninos abraçaram isso. Em alguns momentos, assim, a coisa parecia que tinha completamente saído do controle. Os meninos entenderam, assim, o que a gente estava tentando fazer. Isso para mim foi o mais inspirador. Isso para mim, ao longo da última etapa ali, uma etapa não tão longa, de 162 quilômetros, com 5 montanhas, 3.300 metros acumulado. Então um dia seletivo, mas principalmente a metade da prova poderia acontecer, a primeira metade da prova poderia acontecer muita coisa. E aconteceu muita coisa. E saiu do nosso controle. E, cara, eles bateram no peito assim e assumiram, vamos correr contra não só uma equipe ou 2 equipes, nós vamos correr nós hoje contra o pelotão, porque a gente tem que ganhar isso aqui. A gente não pode deixar escapar. E segundo não é bom o suficiente, porque segundo não vai causar o impacto que a gente está buscando. Isso, obviamente, eu carreguei para os momentos ali mais decisivos, quando o pelotão ficou reduzido, eu fui competir diretamente contra os atletas que estavam brigando na geral. Eu não quis deixar aquilo escapar, de forma alguma. E eu fui o atleta me defendendo mais uma vez de 2 equipes, de 2 de uma equipe, de 2 da outra equipe. Ah, você pegou? Peguei. Você pegou o sprint, né? Deu certo. Peguei, Então, pô. Valeu. Porra! Esforço em vão não, cara. Valeu. 3 segundinhos. Os Model Adventure foram também. Consegui cruzar a linha de chegada ali junto com os ponteiros e garantir o título geral. Para mim foi muito, muito especial e refletiu assim em cada um dos atletas, o peso do que a gente fez. E acho que para mim individualmente muita gente não acreditava que eu ganharia uma prova dessa. Acho que pouca gente foi a fundo para entender o tamanho da conquista e considerando o nível de concorrência da prova e principalmente que a gente competiu com um time com pouca experiência, um time inteiro de uma nação só. Corremos muito aquém de ser favoritos
E a gente ganhou na moral, né? A gente construiu a nossa vitória. Não tem muitas vitórias históricas no Brasil desse jeito. E por ter tocado muita gente e certas pessoas não terem repercutido sobre isso, para mim revela muita coisa do que foi o significado dessa vitória. A própria mídia não repercutiu assim Teve muita gente que repercutiu, mas teve muita gente assim, cara, se eu perco um com, a galera fala. Essa vitória, eu não vi muita gente assim indo a fundo para entender o tamanho da vitória. Os caras que a gente bateu, como a gente bateu, quais foram as circunstâncias da corrida. Então assim, a gente fez um negócio tão significativo que incomodou. Essa é a tradução, sabe? É tão expressivo, tem tanto valor, que é melhor não falar. Porque, de novo a gente tem que falar desse cara, do que ele tá fazendo. E isso, assim, pra mim, cara, eu tô numa faixa de idade, de vida, que eu tô cagando. Porque, na real, o que me anima é ver o efeito que eu tô causando nos garotos. Porque eu não sei por quanto tempo eu vou competir, cara, mas eu sei que eu tô plantando boas sementes com esses garotos, assim. Acreditamos, velho. Acreditamos e tá aqui, velho. Eu vim com aquilo na cabeça e tinha certeza, velho. Valeu, velho. Valeu demais. E eles vão ter a força de realmente mudar o esporte. E não é a equipe, não é o patrocinador, não é o gestor, não é o organizador. Um atleta com poder, e aí um grupo de atletas com poder, eles inspiram. E aí uma vez que você inspirou, que você movimentou, tocou as pessoas pelo que você está fazendo, aí é difícil parar. Aí você carrega no peito. E assim, eu sou a prova viva disso. E ver isso acontecendo assim, de os caras quererem e ver o desejo de voltar da prova, querendo trabalhar mais. Quando você ganha, você tem dois caminhos, né, cara? Você celebra e acha que é o cara e a gente, enfim, fez história e tudo mais. Só que pra mim o efeito real, assim, é ter visto o time voltar e no dia seguinte estar se perguntando, cara, como é que a gente vai pro próximo nível agora? E a gente já começou a trabalhar nisso e com prazer, com uma entrega prazerosa, assim, de, eu quero fazer mais e melhor disso que a gente está fazendo. Como que é? E isso é poderoso pra caramba. Isso é o poder do indivíduo ali, de se contagiar, né, uns aos outros. E essa prova é uma vitória que a gente se contagiou com a esperança, com a crença do que a gente poderia fazer. E cada um ele foi com as atitudes, sabe, com coisas diárias, uma fala, uma ação, tudo puxava para cima, né? A partir de dentro do pelotão. Isso é muito legal, cara. Foi muito maneiro viver isso, porque eu tenho muita vivência no esporte. Os momentos mais especiais da minha vida esportiva foram os momentos onde a missão era compartilhada, onde assim, a tua dor é a minha dor, a tua vitória é a minha vitória, e vamos fazer isso acontecer. E se o mundo estiver contra a gente vai dar um jeito de achar o caminho. E, cara, essa vitória, eu tinha muito tempo que eu não sentia isso, assim, da vibe em volta. Por isso que eu me senti imparável, assim, durante a corrida, porque foi contagiante. Brasil, essa porra é Brasil! A equipe brasileira, ciclista brasileiro!